Os brasileiros são ou não baba-ovo dos youtubers moçambicanos que gostam de ser bajulados? Olá, eu sou Cristiano Antônio, seja bem-vindo ao canal E-Opinião, um canal de opinião cultural que te dá a liberdade de opinar nos comentários, mas é claro, respeitando os outros e nem precisar se sentir superior a ninguém. Esse é um tema que foi muito abordado depois dos dois últimos vídeos que eu publiquei acerca do Juscelino e do Aurélio do Rosário. Muitos brasileiros foram tocando nessa ferida, foram falando bastante. Só que eu fui percebendo que ao longo dos comentários, quanto mais o assunto ia se desenvolvendo, íamos ter dois tipos de pensamentos dos próprios brasileiros. Existem brasileiros que defendem que os próprios brasileiros é que gostam de ser bajulados e são baba-ovo dos próprios moçambicanos. Assim mesmo como estou falando com vocês, essa linguagem é assim mesmo. Enquanto os que defendem que não são bajuladores dizem serem solidários com os próprios moçambicanos e não há nenhum mal com relação a isso. Para os que defendem sobre a bajulação, o que acontece? Alguns defendem que assim, os moçambicanos já são estudos. E tudo que eles precisam fazer é simplesmente fingir que eles amam o Brasil. Falar bem do brasileiro, falar bem da cultura brasileira, da gastronomia brasileira e tudo mais. Ou seja, falar do Brasil como se fosse o berço da humanidade. Falar do Brasil como se fosse a última coisa que ele já viu no mundo, como se fosse o último sonho. E o brasileiro que gosta de ser bajulado, ele adora isso, ele se sente bem, ele se sente, entre aspas, superior. Porque se você é uma pessoa que a maior parte das pessoas te vê como referência, te vê como inspiração, naturalmente isso eleva o teu ego, isso eleva aquilo, quer dizer, a tua autoestima, você se sente bem, uau, isso é natural de ser humano. Quando você é muito querido, você é acarinhado, você é bem falado por quase todo mundo, como é que você se sente? A ponto que defendem muitos brasileiros que somente o brasileiro é que deve falar do Brasil, ninguém mais, principalmente os moçambicanos. Pobres, sem educação, sem saúde, sem hospitais, sem tecnologia, sem nada. O moçambicano é primitivo para a maioria dos brasileiros. Então, com essa visão, eles acreditam que o moçambicano não tem nenhum direito de falar do Brasil. Então, nessa perspectiva, o que está acontecendo segundo esses que defendem que os brasileiros são bajuladores? É que os moçambicanos estão a virar astutos. Estão a virar astutos. Eles estão a ganhar doações, estão a ganhar visualizações, estão a ganhar engajamento, estão a ganhar crescimento apenas coçando a barriga do brasileiro. Quanto mais eles são, assim, digamos, falam do Brasil, mais brasileiros acabam sendo receptivos a esses moçambicanos. Por outro lado, aqueles que não mostram esse lado de falar muito brasileiro, acarinhar, acabam não tendo tanta audiência. E de certo modo, eu também vejo por este lado também um pouco disso. Existem canais que eles não têm menor interesse em falar exatamente do Brasil do jeito que fala. Não é tipo, é errado falar do brasileiro. Não é errado falar do Brasil. O problema é quando a pessoa fala de uma forma como se ele amasse acima de tudo. E o brasileiro próprio não percebe que às vezes isso é uma astúcia, é uma enganação. Até que quando eles conseguem os seus objetivos, eles mostram a face. E muitos brasileiros falam tipo, uau, você mudou. Você não era assim, mas na verdade não, eles sempre foram assim, só que vocês nunca prestaram atenção, porque estão muito entretidos com o vosso ego. Agora, do pensamento daqueles que dizem que os brasileiros não são baba-ovo, o que é que dizem? Dizem que na verdade não, nós somos baba-ovo, somos solidários, nós queremos ajudar, nós gostamos dos youtubers moçambicanos e nos sentimos como algumas pessoas têm aquela vida tão miserável, por que eles não podem ter outra vida? Aí, quando nós ajudamos como algo solidário, nós nos compadecemos com aquilo que eles estão a mostrar. Então, nós queremos ajudar de coração, não é porque queremos ser bajulados. Até porque, quando nós percebemos que somos bajulados, a malta se afasta. É por isso que não mostramos youtubers bajuladores. Então, nessa perspectiva aí. Agora, o que acontece? O que acontece é que, querendo ou não, sendo os brasileiros bajuladores ou não, muitos moçambicanos já perceberam que a receita é muito simples. Fale bem do Brasil e nunca menciono nada negativo do Brasil. Daí, com certeza, o seu canal vai bombar. É se você enxergar em muitos canais que caíram. Muitos deles até não falaram um problema tão grande. Apenas falaram de uma opinião contrária do que o brasileiro podia aceitar. É como já falamos aqui sobre o Aurélio do Rosário e muitas outras pessoas. Assim como também do Marcelino Francisco, que vou trazer o vídeo aqui. Alguns brasileiros disseram assim, olha, o Marcelino Francisco, tanto o Aurélio do Rosário, não fizeram algo de tão grave. Por exemplo,
há um brasileiro que diz assim: vocês estão a falar que o brasileiro Francisco bateu na mulher, quer dizer que o brasileiro não bate na própria mulher? O brasileiro não comete crimes contra a mulher? Em Moçambique não há crime. Vocês querem falar, não, o moçambicano está sendo por aqui. Porque quando eu falei isso, foi muito atacado. Só que existiram brasileiros que foram levantar esses pontos. Como é que vocês querem ser tão hipócritas assim, a ponto de negar uma realidade que existe? A doutora, não, somente o brasileiro que fala do Brasil, entende? Então, nessa visão aí. Então, o que estou a querer dizer é o seguinte: dos dois lados, tanto o brasileiro que apoia esse suporte dos moçambicanos falando bem dos brasileiros, assim como aqueles que dizem que não apoiamos sobre o comportamento, só queremos que vocês façam o vosso conteúdo desde que nos ofendam, é que dos dois lados vocês sempre vão ser pauta de assunto para muitos criadores de conteúdo. E isso é um problema muito grande para o povo moçambicano. Por quê? Porque se limitam somente em criar um conteúdo que agrada ao povo brasileiro e não que traz uma verdade, não que traz algo de valor. O problema é que isso vai tornando muito comum e o seu conteúdo vai virando previsível, porque não tem algo novo, não tem algo que a pessoa quer assistir novamente. Tipo, quando for neste conteúdo, o que eu vou aprender? É por isso que muita gente, quando vai no Brasil, não consegue se manter, porque o conteúdo dele foi baseado em bajulação. Aí ele vai para o Brasil, quer mostrar a vida do brasileiro para o brasileiro. Não funciona. Aí não funciona, porque o brasileiro vive aquilo. É tipo eu consumir um conteúdo de um brasileiro sobre o Moçambique. Para que não faz muita diferença. Eu vou 1, 2, 3 vídeos de narrativa dele, eu fico relaxado. Porque é uma coisa que eu já vivo, então não tem muita diferença assim. Enquanto os youtubers moçambicanos ficarem focados muito somente no brasileiro e não ter uma coisa genuína no próprio conteúdo, para além do brasileiro, o conteúdo vai começar a ser previsível e não ter nada de novidade. E isso vai matar o próprio canal. E muitos moçambicanos, assim que perderem por exemplo, o engajamento, o WhatsApp do brasileiro, ele cai. Porque não tem outra forma de se manter. Então viram dependente de falar do brasileiro.